Fala galera, beleza? Mais uma propriedade coligativa, a última, osmometria ou osmoscopia. Pessoal, a osmometria, ela vai estudar a pressão osmótica. É muito de boa, só uma atençãozinha para você que vai prestar algum vestibular da VUNESP, né, elaborado pela VUNESP, eles gostam muito desse assunto aqui, osmometria. A osmometria estuda a pressão osmótica de uma solução. Pessoal, antes de passar para você a formulinha para calcular pressão osmótica, eu vou lembrar um conceito lá da biologia, que é a osmose. Olha para mim, ó, osmose é a passagem de solvente de água, né, normalmente, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Se você separar dois meios com uma membrana semipermeável, se esses meios tiverem concentrações diferentes, espontaneamente vai aparecer a osmose. A osmose é movimento de água dissolvente sempre do meio menos concentrado ou do solvente puro para o meio mais concentrado. Certinho? Então, guarde esse conceito de osmose. Agora, em cima desse conceito, nós vamos lembrar para você o que é a pressão osmótica. Galera, vamos entender primeiro como é que funciona, né? Depois a gente passa para você a definição. Ó, eu fiz aqui, eu construí aquele sistema de tubos comunicantes parecido com o que a física usa. Eu dividi as duas partes aqui, os dois compartimentos aqui, ó, com uma membrana semipermeável, tá? Então eu tenho aqui o tubo e ele está dividido por uma membrana semipermeável. Olha o que eu fiz. À esquerda eu coloquei água pura, solvente puro, água puríssima. E à direita eu coloquei uma solução aquosa de sal de cozinha. Ok? Vamos supor aqui que a concentração seja 1 molar. Galera, eu estou separando dois meios por uma membrana semipermeável. Tem concentrações diferentes? Sim. Uma é uma solução, a outra é o solvente puro. Vai aparecer espontaneamente a osmose. Como é que funciona? Ela sai do meio, a água, né? Sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou do solvente puro para a solução. Aqui, ó, solvente puro, solução. Então aqui eu vou ter a osmose. Joia? Como é que vai ser o sentido de movimento do solvente, da água? Gente, do solvente puro para a solução. Então esse daqui vai ser o movimento de água. Esse movimento de água aqui, a gente chama de osmose. Olha lá, ó, passagem do solvente, né, puro, da água, do meio menos concentrado ou do solvente puro para a solução. Isso é osmose. Joinha? Agora é o seguinte, ó, acompanha o meu raciocínio. Eu quero anular, eu quero impedir que ocorra essa osmose. Tá certo? Eu quero interromper essa osmose. Me ajuda. Para eu interromper essa osmose, eu preciso fazer uma pressão contrária ao movimento de água. Ela está saindo da esquerda para a direita, eu vou ter que fazer uma pressão lá da direita para a esquerda. Seguinte, fazer a pressão aqui dentro é difícil, porque isso é um tubo. Então o que a gente faz? Nós fazemos uma pressão aqui em cima. Essa pressão que eu faço aqui, ela propaga-se aqui, né, nesse tubo da direita, vai lá e impede a osmose. Certinho? Então, ó, eu faço uma pressão mecânica aqui, né, na solução até impedir a osmose. Meus queridos, a pressão que eu faço para interromper a osmose eu chamo de pressão osmótica. Então, qual é o conceito de pressão osmótica? Galera, é a pressão necessária para interromper a osmose.
Pessoal, agora eu vou te explicar uma coisa muito importante, cai muito nos vestibulares e o Enem ama. Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. A osmose é um fenômeno natural, espontâneo, sempre do meio menos concentrado ou do solvente puro para o mais concentrado. Dá uma forcinha. Se eu fizer ali a pressão osmótica, eu vou interromper a osmose. Legal? Agora, gente, vamos pensar um pouquinho. Ó, se eu fizer uma pressão ali menor do que a pressão osmótica, vai continuar tendo osmose, só que numa intensidade menor. Se eu fizer uma pressão ali igual à pressão osmótica, vai interromper a osmose. Esse é o conceito, inclusive, de pressão osmótica. Joia? Agora, imagine que eu faça ali uma pressão mecânica maior do que a pressão osmótica. Se eu fizer uma pressão aqui maior do que a pressão osmótica, galera, eu vou reverter a osmose. Tá? Se eu fizer a pressão mecânica maior do que a pressão osmótica, o solvente puro, a água, ela vai passar da solução mais concentrada para a menos concentrada, ou da mais concentrada para o solvente puro. Isso a gente chama de osmose reversa. Osmose reversa é a inversão da osmose natural, ok? A osmose natural, a água sempre passa do meio menos concentrado ou do solvente puro para a solução mais concentrada. Joinha? Agora, se você fizer uma pressão mecânica na solução mais concentrada, maior do que a pressão osmótica, você reverte a osmose. Então me ajuda aqui, ó. Osmose reversa, inversão da osmose natural. Ela não é espontânea, ela não é natural. A reversa. O que eu preciso fazer? Olha aqui, ó. Para ocorrer a osmose reversa, deve-se fazer uma pressão mecânica na solução mais concentrada, maior do que a pressão osmótica. Galera, agora a gente vai deduzir uma formulinha para fazer cálculo de pressão osmótica. Legal? Então vamos nessa. Ó, observação. Estudos mostraram que a pressão osmótica é análoga, é semelhante à pressão gasosa. Ok? Então eles fizeram os estudos e perceberam que a pressão osmótica tem um comportamento idêntico à pressão gasosa. Então me ajuda aqui, por favor. Ó. Vamos supor que eu tenho um gás num recipiente. Galera, esse gás, ele exerce uma pressão, ele tem um volume, tem uma temperatura e tem um certo número de mols do gás. Você lembra que existe a equação de estado do gás, a equação de Clapeyron, lembra? Eu posso relacionar essas grandezas. Como é que fica mesmo? PV é igual a nRT, ok? Toda vez que eu tenho um gás, eu posso relacionar essas grandezas. Pressão vezes volume, número de mols do gás, vezes uma constante R, vezes a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. De boa? Agora, embaixo eu tenho uma solução, galera. A solução, ela apresenta uma pressão, ela ocupa um volume, ela tem uma temperatura e eu tenho o número de mols de soluto na minha solução. Vou chamar de N1. Essa pressão aqui da solução, pessoal, é igual à pressão osmótica da solução. Lá é a pressão gasosa, a pressão do gás, a pressão que a solução exerce, tá? Eu vou chamar de pressão osmótica. Pode aplicar a equação de Clapeyron para a solução? Pessoal, pode. Por quê? Porque a pressão osmótica e a pressão gasosa são análogas, são semelhantes. Joinha? Então eu vou aplicar a formulinha aqui, ó. PV, no caso é o número de mols do soluto que está presente na solução, vezes R, ó, é a mesma fórmula, porque elas são análogas, têm comportamento análogo. Só que é o seguinte, ó, para a solução, eu só vou fazer alguns arranjos. Me ajuda aqui, por favor. Ó, primeiro, a pressão na solução, eu vou chamar de pressão osmótica, tá? Outra coisa, aqui
eu vou deixar o N1 e esse volume, pessoal, que está multiplicando na esquerda, ele vai passar para cá, dividindo vezes R vezes T. Legal? Então, ó, é a mesma formulinha, só que eu dei uma adaptada, porque agora eu estou trabalhando com uma solução. Vamos dar uma lembradinha? Número de mols do soluto sobre o volume da solução. Gente, isso daí a gente já estudou. É a concentração da solução em mol por litro, é a molaridade. Então, olha a formulinha que a gente deduziu. A pressão osmótica de uma solução é igual a molaridade da solução vezes R vezes a temperatura. Tá certo? Então, ó, essa daqui é a fórmula que você vai usar quando você vai calcular a pressão osmótica de uma solução. Ok? Vamos ver como é que fica no exemplo. Galera, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, o primeiro exercício, é assim, ó. Calcule a pressão osmótica de uma solução que apresenta 900 gramas de glicose em 2 litros a 27 graus Celsius. Boa? Detalhezinho. A glicose em água, ela dá uma solução molecular, certo? Ela não é eletrolítica. Isso vai fazer uma diferencinha, daqui a pouco você vai ver. Seguinte, para eu calcular a pressão osmótica, galera, eu vou usar a formulinha. Olha aqui, ó. Molaridade vezes R vezes a temperatura em Kelvin. Esse R aqui é a constante universal dos gases, lembra? Ele vale 0,082 quando você usa pressão em atm. De boa? Ou 62,3 quando você usa pressão em milímetros de mercúrio. Eu vou calcular aqui a pressão em atm. Detalhe, eu vou precisar da molaridade da solução, a temperatura eu já tenho, o R a gente sempre tem. Então basta, né, calcular a molaridade da solução. Vamos lembrar como é que funciona. Ó, molaridade, concentração em mol por litro, é o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Meus queridos, a molaridade vai ser número de mols é a massa dividido pela massa molar e o volume sempre em litros. Então a molaridade ela vai ser assim, ó, massa do soluto, massa da glicose, 900 gramas. Gente, a massa molar da glicose você sabe, né? C6H12O6. A massa molar, para a gente ganhar tempo, eu já fiz um cálculo dela aqui, da massa molar. Aqui, ó, carbono 12, hidrogênio 1, tá? A massa molar deu 180 gramas por mol. O volume da solução tem que estar em litros, na molaridade. Só que aqui, ó, 2 litros, já está em litros. Beleza, 2. Essa continha aqui, eu já fiz previamente para você, dá 2,5 mol por litro, a molaridade da solução. Se eu tenho a molaridade, a concentração molar da solução, pronto, é só aplicar a formulinha que você chega na pressão osmótica. Vamos lá, ó, pressão osmótica, repetindo a formulinha. Olha lá, ó, molaridade vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então a pressão osmótica vai ser molaridade, pessoal, acabei de calcular, 2,5. Constante universal dos gases, 0,082, porque a pressão vai sair em atm. Agora me ajuda aqui, ó. A pressão vai sair em atm e a temperatura ele deu em graus Celsius. Eu preciso passar para Kelvin. Como é que eu faço? Pega graus Celsius, soma 273. Temperatura passa para Kelvin. 27 mais 273, 300 kelvins. Gente, eu já fiz essa continha aqui. A pressão osmótica é 61,5 atm. Esse é o valor da pressão osmótica dessa solução. Galera, agora eu vou te falar uma coisa extremamente importante. Você lembra que as propriedades coligativas, elas dependem
do número de partículas de soluto que você tem na solução. Não depende da massa da partícula, nem do tamanho. Só depende do número de partículas. Tá, mas e daí? Então é o seguinte, ó. Se você colocar a glicose em água, você vai produzir uma solução molecular, porque a glicose ela vai continuar inteira. Beleza? Tranquilos? Agora, se você colocar o NaCl, o sal de cozinha, em água, ele não vai ficar inteiro. Cada NaCl que você coloca em água vai te dar duas partículas, Na+ e Cl-. Então, olha para mim aqui, por favor. Ó. Se eu tenho uma solução molecular, glicose em água, sacarose, os açúcares em água, eles formam solução molecular. Aí você vai calcular a pressão osmótica com a formulinha que eu já passei para você. Legal? Aí, ó, pressão osmótica é a molaridade da solução vezes a constante R, né? É constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Já fizemos um exercício disso. Agora, galerinha, se a solução é iônica, quando você coloca a substância em água, ela vai se dissolver e vai se dissociar, tá? Então, cada fórmula, ela te dá mais de uma partícula. Então, vai mudar um pouquinho a formulinha para calcular a pressão osmótica. Ó, a base é a mesma, tá vendo? Se a solução é iônica, a pressão osmótica é molaridade vezes R vezes T, só que agora eu preciso multiplicar por um I, tá? Uma constante adimensional que eu vou chamar de I. Então, essa daqui, ó, é a formulinha que você usa se a solução for iônica. Se você colocar uma base em água, um sal em água, ácido, eles vão se dissociar, tá? A solução, ela vai ser iônica. Então, aí eu preciso acrescentar esse I na formulinha para calcular a pressão osmótica. O que é esse I? Galerinha, esse I chama-se fator de correção de Van Toff. E é uma formulinha que você usa para fazer o cálculo desse I. Olha aqui, ó. I é igual a 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. Calma, depois de um exercício eu vou te mostrar como é que funciona. Esse alfa aqui é o grau de dissociação. Grau de dissociação. Só um detalhezinho, normalmente esse grau de dissociação ou ionização, eles dão em porcentagem. Não pode usar em porcentagem aqui na formulinha, tá? Tem que colocar na forma decimal, você pega a porcentagem e divide por 100. E esse Q aqui é o número de partículas, por fórmula. Por exemplo, ó, NaCl. Você tem duas partículas por fórmula, o Na+ e o Cl-. Joinha? Se você tivesse, por exemplo, CaCl2, o Q, o número de partículas, seria 3. Você tem um Ca e 2 Cls. Tá? Um Ca, 2+, 2 Cl-. Cada fórmula te dá 3 partículas. Mas agora no exercício, você vai entender como funciona isso daí. O exercício é o seguinte, ó. Calcule a pressão osmótica de uma solução que apresenta, pessoal, 17,1 gramas de sulfato de alumínio, Al2SO4,3, em 500 ml. Esse é o volume da solução. A 27 graus Celsius, supondo que o sal esteja 80% dissociado. Legal? Então eu tenho essa massa do sal, a temperatura é 27 graus Celsius e o sal está 80% dissociado na solução. Eu quero calcular a pressão osmótica. Seguinte, eu já calculei previamente aqui a massa molar do sulfato de alumínio. Pessoal, ó, alumínio 27, tá? A massa molar deu 342 gramas por mol. Detalhe, sulfato de alumínio é um sal. Sal em água se dissolve e dissocia. Então ele vai apresentar uma solução iônica. Se ele vai apresentar uma solução iônica, pessoal, é essa fórmula aqui que eu vou usar
para calcular a pressão osmótica pedida. Então acompanhe a minha resolução. Pessoal, formulinha da pressão osmótica. Molaridade vezes R vezes T vezes I. Esse I, fator de correção de Van 't Hoff, precisa usar porque a solução é iônica. Legal? Vamos começar calculando justamente esse I aqui, o fator de correção de Van 't Hoff. Galera, formulinha. 1 mais alfa que multiplica Q menos 1. Essa é a fórmula. Então vamos juntos. Ó, I é igual 1 mais... Ei, o alfa é o grau de dissociação. Meus queridos, ele disse que o sal está 80% dissociado. Não pode usar em porcentagem. Divide por 100. Então o alfa, 0,8. O que, galera, é o número de partículas em cada fórmula. Me ajude. Quando o sulfato de alumínio dissocia, ele vai produzir 2 cátions Al3+, e 3 sulfato, SO4 2-. Então, ó, 2 partículas positivas, 3 partículas negativas, 5 partículas em cada fórmula. Beleza? Então, eu vou tirar o valor do I através dessa formulinha aqui. Cuidado para não fazer, para não cometer erro agora, ó. 5 menos 1, 4. Trabalha lá no parênteses. 4 vezes 0,8 dá 3,2. Mais 1, 4,2. Então eu já descobri o I, o fator de correção de Van 't Hoff, 4,2. Ele é adimensional. Gente, agora eu vou calcular a molaridade da solução. Molaridade da solução, número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. O número de mols do soluto é a massa sobre a massa molar. Já vou colocar a formulinha assim. E o volume, não pode esquecer, sempre em litros. Então a molaridade vai ser, pessoal, massa do sal, 17,1 gramas. A massa molar já tinha calculado com você, 342 gramas por mol. Qual é o volume da solução? 500 ml. Não pode usar ml. Na molaridade, o volume sempre em litros. 500 ml, divide por 1000, meio litro. 0,5. Pessoal, vamos fazer a continha para encontrar a molaridade da solução. 17,1. 342 por meio, a molaridade da solução 0,1 mol por litro. Legal? Então eu já tenho o fator de correção de Van 't Hoff, já tenho a molaridade, dá para calcular a pressão osmótica. Então vamos colocar a formulinha aqui, ó. Molaridade, ó, mesma lá de cima, vezes R, vezes T, vezes o I. Então a pressão osmótica dessa solução é, gente, a molaridade acabei de calcular, 0,1 vezes 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, 27 mais 273, 300, e o fator de correção de Van 't Hoff, eu já calculei previamente, 4,2. Fazendo a continha, você encontra 10,33 atm. Essa é a pressão osmótica dessa solução. Legal? Ó, então, não vamos esquecer, viu? Se a solução é molecular, a pressão osmótica é molaridade vezes o R vezes T em Kelvin. Agora, se a solução for iônica, se tiver íons presentes, aí você tem que introduzir o fator de correção de Van 't Hoff. Galera, para fechar esse assunto, propriedades coligativas, osmometria, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou trabalhar 3 situações. Eu vou pegar uma célula qualquer e vou supor que a concentração nessa célula seja de meio mol por litro, meio molar. Tá? Então a concentração na célula, meio molar. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 3 células diferentes em 3 meios diferentes. No primeiro meio, eu vou supor que a concentração desse meio seja meio molar. No segundo, a concentração do meio é 1 molar. No terceiro, a concentração do meio é 0,2 molar.
Meus queridos, a célula tem concentração meio molar. Se eu colocar no meio de concentração meio molar, a gente diz que a célula e o meio são isotônicos. Eles têm a mesma concentração. De boa? Então, nesse caso aqui, o tamanho da célula vai se manter. Não vai sair, nem vai entrar água, tá certo? Na célula, porque a célula e o meio são isotônicos. Agora, na segunda solução, eu estou supondo que o meio ele seja 1 mol por litro e a célula meio mol por litro. Pessoal, a concentração do meio é maior que da célula. Então, a gente diz que o meio é hipertônico em relação à célula. Ou a célula é hipotônica em relação ao meio. Como é que acontece o fluxo normal de solvente quando você tem dois meios de concentrações diferentes? Sempre sai água, sempre sai solvente, do menos concentrado para o mais concentrado. Olha aqui, ó, a célula é meio mol por litro, o meio é 1 molar. Então vai sair água da célula. Sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Meus queridos, se está saindo água da célula para o meio, vai murchar a célula. Então, depois de um certo tempo, o tamanho dela fica menor. A última situação, a célula meio mol por litro e eu estou colocando no meio 0,2 mol por litro. Meus queridos, agora o meio é hipotônico em relação à célula ou a célula é hipertônica em relação ao meio. Onde que a gente tem? Qual é o fluxo de água na osmose natural? Do menos concentrado para o mais concentrado. Então agora, pessoal, vai entrar água na célula. O meio é menos concentrado, sai água do meio e entra na célula. De boa? Se vai entrar água na célula, ela vai expandir, vai aumentar de tamanho até ela explodir, até ela quebrar, se romper. Legal? Isso daqui é uma coisa que o Enem gosta bastante, tá? Detalhezinho, quando você faz uma salada depois de um certo tempo, a verdura, né, o alface, ele murcha, não é? Quem explica isso é a osmose. Vai sair água da célula, do alface, que é menos concentrado, e vai para o meio, que tem sal, que tem óleo, que tem vinagre, né? É por isso que a célula murcha, ok? Moçada, estude bastante propriedades coligativas, que é um assunto certo no Enem e nos vestibulares. Um abraço.